O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 4 de dezembro, último mês do ano, já estamos perto aí da virada de 21. Que 21 seja um ano, pelo menos em termos da pandemia, melhor, né? Apesar que 2020 está sendo um ano de muito aprendizado para muita gente, lamentando as mortes, claro, mas de muito aprendizado, né? E a notícia que nós tivemos essa semana, promissora, é que a vacinação contra o coronavírus começará na Inglaterra na próxima semana. É sinal que as vacinas estão chegando aí. Aqui no Brasil, não sei se chegará a previsão que chegue lá para março, vamos ver. Mas, de qualquer forma, não considero que 2020 seja um ano perdido, porque nos ensinou muita coisa. E se o país, com toda a dificuldade, apesar dos prefeitos e vereadores que nos atrapalharam tanto, desse STF trapalhão, eu vou chamar de trapalhão para não usar outras palavras, é um ano que também a gente não pode jogá-lo fora também, como muita gente está jogando, não. Mas que 21 seja melhor, né? Bem, dito isso, disse esse recado inicial, quem assistiu os 2 últimos programas, sabe que eu iniciei uma nova série. Essa série vai ser curta, né? Porque a posse dos novos eleitos será em 1º de janeiro próximo, mas eu estou recebendo pela 3ª semana seguida um eleito em 15 de janeiro, e no caso para a Câmara dos Vereadores. Eu tenho vontade de conversar com o prefeito eleito, mas eu gosto de começar sempre, todos os anos eu começo sempre falando primeiro com a Câmara Municipal, porque eu entendo a importância da Câmara Municipal na gestão do município. Muita gente pensa que é o prefeito que faz a gestão sozinho, de jeito nenhum. Legislativo e Executivo devem caminhar de forma independente, como a Constituição prevê, mas de forma mais harmônica possível. E está aqui comigo hoje, estou recebendo um vereador que ele conseguiu um feito importante, porque ser eleito uma vez é difícil, ser reeleito é muito difícil, e ser eleito por 3 vezes consecutivas é mais difícil ainda. E meu convidado irá cumprir o seu 3º mandato. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele, porque antes eu tenho um registro a fazer, não é nenhum recado, é um registro. Eu, na semana passada, o pessoal aqui da TV Zoom, me foi entregue um envelope que foi deixado por um telespectador aqui, já tinha um bom tempo, em verdade, foi deixado em junho. Mas por causa da pandemia, esse envelope ficou ali esquecido no escaninho, e só agora, na semana passada, no último dia, praticamente no final de novembro, esse envelope chegou às minhas mãos. Eu, em respeito a quem deixou esse envelope aqui, até porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, e eu sei que ele é um fiel telespectador, eu vou fazer a leitura do que ele deixou aqui. Peço licença ao meu convidado, mas considero importante. Nova Friburgo, 29/6/2020. Caro amigo Modesto, como já deve ter constatado, estou enviando-lhe anexo um trabalho que compus em homenagem ao inesquecível e saudoso Dr. Heródoto Bento de Melo. Sei que ele era muito mais do que o que digo, mas é que minha limitada capacidade permitiu dizer. Conheço sua boa vontade em apoiar tudo aquilo que é sadio e bem-intencionado, e que já tive a oportunidade de constatar algumas vezes. Venho, através dessa, solicitar sua valiosa ajuda para a divulgação deste trabalho. Se puder contar com seu significativo apoio, ficar-lhe-ei imensamente grato. Sem mais assunto, com meu cordial abraço, subscrevo. Enéas Eringe. Enéas Eringe é um homem das letras, com um livro, inclusive, impresso, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, vou fazer a leitura desse texto que ele me enviou. O título é Heródoto, um obsessivo amor a Nova Friburgo. Autor Enéas Eringe,
12 de março de 2020. Abre aspas. Onde Heródoto nasceu? Não sabemos. Só sabemos que foi um presente de Deus, que lá no céu nos mandou para administrar essa bela cidade, o qual, com muito amor e tenacidade, a ela se dedicou. Tomado por um profundo amor à cidade, tão logo tornou-se autoridade, com competência e decisão resoluta, formou uma boa equipe e com este grupo de elite arregaçou as mangas e foi à luta. Para ele, não existia obstáculo intransponível, nem problema de solução impossível, pois além da competência, usava estratégia, tática e esquema. Com visão e energia, entrava logo em ação, e em curto prazo tinha a conclusão, a obra a ponto de resolvido o problema. Era quase um fenômeno, uma obsessão, o amor de Heródoto por este torrão, fazendo dele seu reduto predileto, embora sendo apenas um filho adotivo, mas dedicado, dinâmico e ativo, em pouco tempo tornou-se o filho dileto. Em seus pronunciamentos na rádio, dava aula, falando com clareza, sabedoria e calma. Seus conhecimentos aos ouvintes transmitia, imbuído de sadia e sentimentos, como orador um portento, qualquer serviçal entendia. Críticas bem-intencionadas admitia, pessimista e derrotista, fingia que não ouvia. Se alguma pessoa tentava seus planos barrar, era inútil, ficava perdida e tonta, pois a um breve cochilo a obra ficava pronta, dada a sua dinâmica no modo de trabalhar. Foi um baluarte, um gigante, uma máquina, um dino incessante. A produzir energia positiva, com ele Friburgo se modernizou, até o astral do povo mudou, ganhando mais ânimo, alegria e vida. Neste solo de paz e bonança, ao qual deu progresso e pujança, o sono eterno desejava dormir. Mas o destino sem dó e sem pejo contrariou seu grande desejo, levando-o para longe daqui. Friburgo jamais o esquecerá, e em breve monumento público será, sob um pedestal bem elevado, à altura de suas dignas atitudes e de sublime virtude que honram seu nobre passado. Heródoto partiu como um herói de tantas jornadas, deixando o rico legado de viaduto, pontes e estradas. Desculpe só um instantinho, esqueci de desligar o celular. E isso é inconveniente danado. Deixa eu desligá-lo, minha gente. Me perdoe pela falha, mas eu esqueci. Voltando aqui ao último texto. Peço mais uma vez desculpa ao convidado por também estar fazendo essa leitura. Voltando ao último texto. Heródoto partiu como herói de tantas jornadas, deixando o rico legado de viaduto, pontes e estradas. Trabalhando com volúpia de um furacão, partiu levando seu dinamismo atuante, ficando a saudade de sua palavra vibrante, muita dor e consternação. Enéas, está ali do seu texto, você sabe muito bem que eu não só admirava o jeito de Heródoto administrar, como trabalhei nas empresas dele por muitos anos. Então, eu tinha um carinho muito grande pelo doutor Heródoto. E tenho certeza que ele deixou grandes marcas na nossa cidade, apesar de, como ninguém tem unanimidade, muita gente pode não gostar. Mas tem uma coisa que você falou aqui, ele saiu de Nova Friburgo realmente, desde que ele sofreu aquele acidente, quando ele ainda era o nosso prefeito, ele perdeu as condições de morar sozinho. Ele foi morar com a filha dele e com o genro lá em Londrina, no Paraná, e lá faleceu ele. Ele faleceu lá, tanto ele quanto a sua esposa, a dona Beti. Mas o que muita gente não sabe é que as cinzas dos dois estão aqui em Nova Friburgo. Por uma razão que só a família dele pode explicar, esse translado das cinzas de Londrina para Nova Friburgo foi feito naquela semana que nós comemoramos 200 anos. Mas por uma decisão da família, pouquíssimas pessoas compareceram ao sepultamento dessas cinzas. Eu sei que elas estão no cemitério de São João Batista, mas eu não sei o local também. Tá certo? Fica esse registro. Enéas, realmente para mim, você com a sua
singeleza, você disse o que eu gostaria de ter dito. Isso posto, mais uma vez pedindo desculpas ao convidado por ter tomado esse tempo dele, mas, como eu disse, nós estamos recebendo um vereador que está partindo para o seu terceiro mandato consecutivo. No meu entendimento, ele sabe o que eu penso do mandato dele, é extremamente merecido, isso engrandece a nossa Casa Legislativa. Não sou de fazer elogios sem causa. Estou falando de Zezinho do Caminhão, aqui eu agradeço a presença, Zezinho, muito grato, tá? Boa noite, Modesto. Boa noite a todas as pessoas, né, que estão acompanhando esse importante programa. Boa noite aos funcionários que estão dando um suporte, né, para que esse programa aconteça. Boa noite aqui ao meu assessor David. É um prazer enorme estar aqui com o seu programa, que é um programa que interage direto com a população, tem uma audiência bacana. Eu mesmo, sempre que estou em casa, que tenho oportunidade, e hoje é sexta-feira, é dia do programa do Modesto, e eu coloco lá na telinha. Então, para mim é uma grande honra estar aqui presente, né, interagindo contigo, com as pessoas que nos acompanham. Bem, primeiro agradecer ao David pela companhia. Obrigado, David. David, agora se você, como tem afastamento, se você quiser tirar a máscara, não tem problema não, você já está afastado. Eu mesmo tenho um amigo meu médico que disse o seguinte, que essa máscara é necessária, mas toda vez que você puder tirá-la, se for seguro, deve tirá-la porque ela faz um mal bem grande ao sistema respiratório. Então, a máscara é para ser usada na estrita necessidade, nos locais onde é exigido e pronto. E nesse ponto, tem muita gente, eu mesmo faço caminhada, eu vejo muita gente caminhando, correndo de máscara, não sabe o mal que eles estão fazendo a eles. O local é aberto, não vão pegar o vírus nunca, mas estão prejudicando a saúde deles. Então, a gente está na distância segura, por isso que a gente está sem máscara também. Zezinho, como eu disse, é voz comum, né? Isso você sabe muito bem, que ganhar uma eleição é difícil, conseguir uma reeleição muito mais, agora conseguir o terceiro mandato consecutivo é tarefa para poucos. E a nossa história está para provar isso aí, né? Conte-nos um pouco sobre essa tarefa. Você teria certeza que esse mandato seria uma reeleição muito difícil? Você achava que, dentro do seu ritmo, se você tentou, porque você acreditava que conseguiria, senão você não tentaria. Mas você acredita que foi muito mais difícil do que você imaginava? Como é que você ficou naquele dia difícil em função de lambanças do TSE, que o senhor presidente fica inventando uma história aí, mas a gente sabe que não é bem essa história. A história é que falhou um sistema que ele resolveu implantar de última hora. Mas como é que foi para você, não só a campanha, mas aquela longa espera? Você pessoalmente já me diz, mas diga para o telespectador. Na verdade, Modesto, você está coberto de razão. A sua primeira eleição, você gera uma grande expectativa, principalmente do seu local de origem. Então, os caminhos não são fáceis, mas são mais fáceis, né? Depois de você permanecer seguidamente sendo reeleito, é uma tarefa muito difícil, muito árdua, né? E graças a Deus, né, eu tive uma votação muito expressiva na minha eleição. Na minha segunda reeleição, eu voltei a ter uma votação expressiva diante da conjectura, né, de eu ter trocado de partido, ido para um partido que havia muita rejeição na cidade, inclusive pelos grupos religiosos. Mesmo assim, não impediu de eu ser uma pessoa muito bem votada. E essa terceiro mandato, que começa no próximo ano, né, esse também teve assim, uma conjectura muito complicada, porque nós estávamos vindo de uma situação de pandemia, né, que era estimulado as pessoas, né, que não se sentisse segura, que tivesse algum problema de saúde, né, que tivesse ali como classificado de pessoas de risco ou alto risco, que não saísse de casa para votar. E aí teve outra situação muito agravante nessa eleição, muito atípico, que nós tivemos em torno de praticamente 600 candidatos disputando a Casa Legislativa, uma vaga na Casa Legislativa. Então, tudo isso se somou muito, né, até para criar-se a dificuldade de uma reeleição, porque, naturalmente, o mais que você trabalhe, você não consegue
né, fazer aquilo, tudo que você planeja, tudo aquilo que chega para você de demanda da sociedade, que na sua grande maioria, né, uma boa parte da população, ela faz uma confusão muito grande entre legislativo e executivo. Na verdade, ela vota num vereador, mas na sua grande maioria, ou ela quer um secretário de obras ou um prefeito dentro das suas comunidades. Então, para você desvincular isso e mostrar para ela que as suas atribuições são outras, aquela ali não lhe cabe, e ela te cobra mais a executivo, então tudo isso é muito difícil, né, para você disputar uma eleição, né, com esses agravantes que eu acabo de apontar aqui. Né, pandemia, muitos candidatos. Eu só numa família ali na Ponte da Saudade, eu perdi 28 votos só naquela família, porque ali tinha uma pessoa da família, né, que é filho, irmão, neto, ele colocou o nome. Né, e as pessoas gostam demais de mim, aprovam o mandato, sabe que eu sou imprescindível dentro da Câmara sob seus critérios de avaliação, mas entre votar no irmão, no filho, no neto, o sangue fala mais alto. E aí, eu só nessa aí. E aconteceu em várias famílias, de vez em quando eu olhava, aparecia um nome lá na propaganda eleitoral, eu falei, caramba, ali eu tinha, aquela família ali sempre votou comigo. E aí isso faz, né, que você tenha uma dificuldade na eleição. Né? Você fica meio temerário, porque você começa a olhar que há uma perda de votos em razão dessas situações. Mas com tudo isso, Modesto, muito bacana a minha reeleição, porque eu tive uma aceitação muito positiva, reconhecimento de trabalho, porque eu fui ousado, Modesto. Eu disse para a população que eu viria com outro formato de disputar a eleição. Eu abri mão de recursos. Primeiro, não aceitei recursos da população. Eu não aceitei recursos públicos. Fiz um documento onde eu comuniquei a executiva do meu partido, a executiva do PDT, que foi a qual nós fizemos uma composição na majoritária, e fiz um documento, o candidato a prefeito Anderson Nogueira, que eu não aceitaria nenhum centavo de dinheiro público. Não poderia ter recursos públicos na minha campanha. Né, uma população, né, que está aí, não consegue exame porque diz que falta dinheiro, não consegue reforma de uma escola porque diz que não tem dinheiro, não tem profissionais na saúde porque falta dinheiro, não faz cirurgia porque os equipamentos estão quebrados e não tem dinheiro para consertar e para adquirir outro novo, né? Não se faz creche, segundo o prefeito, porque não tem dinheiro, não se tapa buraco na rua porque diz que não tem dinheiro para comprar os insumos, o material, e por aí afora. Então, esse dinheiro tem que ter uma prioridade, e não é para eleger político. Então, eu tive essa coragem. Falei, tem que ser reconhecimento de trabalho. Aí o Zezinho do Caminhão fez reserva para disputar essa eleição? Não fez. Eu não tive dinheiro para fazer campanha. Meus valores são baixíssimos. Vai ser depois as pessoas vão tomar conhecimento da minha prestação de conta. E o que eu dizia para as pessoas? Gente, eu quero continuar lá no Legislativo, representando vocês, desde que haja um reconhecimento de trabalho. Eu estou fazendo um trabalho, né, que vocês entendam que ele é valioso, que ele é importante, ele deva continuar, merecer até essa continuidade. Se for dessa forma, eu vou honrar muito o seu voto, eu vou honrar muito a sua confiança. E assim eu fui fazendo visita às pessoas, e assim, a minha aceitação, né, e o reconhecimento era muito grande. Modesto, o que se envolveu de pessoas na minha campanha de forma espontânea, porque as pessoas não se propuseram só a votar em mim. Eles passaram a fazer uma corrente de pedir votos para mim. Eles não só votavam, como pediam aos parentes, como pediam aos amigos, como pediam aos vizinhos, e essa corrente ela se tornou muito grande. Né? E aonde eu ia, tinha gente, né, ali falou, ó, estou pedindo voto para você. Então aquilo acabou me motivando muito, lógico, Modesto, e eu tenho que admitir, eu fiquei muito cansado com essa campanha. Eu já no finalzinho da campanha, faltando aí uns 4, 5 dias, eu tenho que admitir que eu fui arrastado pelos meus filhos. Né? Meus 2 filhos, que nunca se envolveram em campanha, eles me abraçaram de uma tal forma,
nessa campanha, o meu filho mais novo, o Gabriel, de 20 anos, e o meu filho Mateus, de 25, eles me arrastaram, porque as minhas pernas já não obedeciam mais o corpo. Eu estava muito cansado, era muita escada para subir, muitas subidas, muitas ladeiras, né, muitos locais para visitar, então o corpo não estava suportando mais o cansaço da campanha. E através deles, eles, não, pai, vamos embora, está faltando poucos dias, né? A campanha já está terminando, você tem que ir lá naquela casa lá, aquele pessoal lá gosta de você, aquele pessoal está esperando a tua visita, né? E eu fui arrastado pela empolgação dos meus filhos. Então, foi muito bacana, né, o carinho que eu fui recebida por essas pessoas, né, essa dedicação intensa dos meus filhos, que me surpreendeu muito, já que eles não têm essa linha política minha, talvez o mais novo, talvez o Gabriel, talvez tenha essa linha política minha, mas o outro não, é totalmente arredio, né, em relação à questão política, né, da cidade. E eles se envolveram de cabeça, corpo e alma. Então, Modesto, foi muito bacana. E aí eu comecei a sentir, né, que seria muito positivo a minha reeleição. Eu sentia isso nos olhares das pessoas, na torcida, na quantidade de mensagens que eu recebi através do WhatsApp, nas minhas páginas, as pessoas pedindo meu número, pedindo para mandar material. Eu recebia ligações constantes que era para ir nos locais, fazer a visita que estavam me esperando. Então, isso aí realmente me deu uma injeção de ânimo, uma empolgação extrema, né, para que eu acreditasse na minha reeleição. Mas você no dia, como é que foi aturar aquela apuração? A apuração... Nem tartaruga, que a tartaruga anda mais rápido. A tartaruga anda, que aquela apuração não andava. Aquela apuração, na verdade, foi para testar se meu coração... Tá bem. Tá bem, se ele queria... Se a cirurgia que eu passei, se ela realmente... Ela realmente teve êxito, e está comprovado. Porque chegou em alguns momentos que teve um momento, Modesto, que eu joguei a toalha. Porque a Maiara estava com 1000 votos, o Pierre estava em segundo lugar com 700 e pouco, e eu em terceiro com 700 e poucos votos. Só que eu, na minha avaliação, falei, esses 700 e poucos votos já passou pela área do Cônego. Não sei por que eu coloquei aquilo na minha avaliação. Foi uma avaliação que você sabe que na prática não tem muito sentido, né? Não tem muito sentido, verdade, tanto é que foi totalmente diferente do que eu imaginava. O resultado mudou. Mudou, então. Porque aí eu calculei, se já, esses 700 e poucos já passou pelo Cônego, eu estou fora, eu não consegui minha reeleição, porque eu havia avaliado que Pierre teria 2000 votos, já tinha conhecimento que o Disseu, do 3º distrito, só na localidade dele, ele já tinha surpreendido com 1.190 votos. Eu falei, eu com 700 e pouco vou chegar a uns 1.100, no máximo, não ultrapassaria isso. Eu falei, então eu estou fora da minha reeleição. E eu fiz lá esses cálculos junto com meu filho mais velho, que também concordou comigo, o Gabriel não. Mas o Mateus, ele concordou comigo que eu não conseguiria a minha reeleição. E aí aquilo foi se estendendo até quase meia-noite, 11 e pouca da noite, que eu fui tomar conhecimento, né, através de um jornalista que eu liguei, e ele disse, Zezinho, você está reeleito. E aí eu discordei, falei, não, eu com 700 e poucos votos, não estou reeleito. Ele falou, não, Zezinho, você é o 4º mais votado, você realmente está reeleito para mais um mandato. Aí, Modesto, que caiu a ficha, já era em torno aí de meia-noite. Você não dormiu naquele dia? Não dormi, fui dormir 4 horas da manhã. E também dormiu pouco, não conseguiu? Não consegui. Virou de um lado para o outro e meus filhos fizeram muita bagunça, gritaram muito, acordaram os vizinhos, aí os vizinhos saíram de suas casas e foram para a minha, né, e foi muito bacana, foi um momento assim, né, de muita comemoração, assim, né, muito bacana. E isso só faz o quê, Modesto? Aumenta a minha responsabilidade, né, com a população, com as pessoas que acreditaram em mim e com aqueles que não. Eu tenho que ser mais, digamos assim, mais determinado, né, focar assim, me dedicar intensamente a esse mandato, e é o que eu vou fazer. Eu pulo de cabeça no mandato e eu espero retribuir tudo isso com muito trabalho, com muita seriedade, com muita dedicação e principalmente responsabilidade com as pessoas e com a cidade. Bem, eu posso falar, já falei para você,
Eu e um grupo de amigos, desde a eleição de 2008, a gente faz um bolão de brincadeira aí. E nesse bolão a gente tem que indicar daqueles que tem, esse bolão desse ano foi um pouquinho diferente, porque tinha mais candidatos. Esse ano nós tínhamos que indicar dos 16 candidatos a prefeito, quem seria os que chegariam em 5 primeiros colocados. E na Câmara Municipal foram 16 candidatos à reeleição, dos 17 a 17. Nós tínhamos que indicar 5 que a gente acharia que ganharia. 5 só. No meu bolão você estava. Eu só adivinho? Não. Percepção de trabalho. Porque eu entendi que você fez um bom trabalho. E, no fundo, a população acaba reconhecendo isso. Você tem uma vantagem muito grande. Você fez um bom trabalho e você não foge das ruas. Quantas vezes eu te encontro nas ruas? Verdade. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos conversando com o Zezinho do Caminhão. Ele já falou sobre a campanha, agora vamos falar sobre o futuro. Voltamos já. Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônigo. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar, você vai jogando, adicionando ao carrinho e depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando, conversando hoje com o Zezinho do Caminhão. Zezinho, agora vamos falar de futuro, né? O resultado das urnas, as 21 cadeiras que serão ocupadas a partir de 1º de janeiro, terão 16 partidos, né, representados. Na eleição de 2016 eram 12. Quer dizer, de certa forma não aumentou tanto, né, mas aumentou. Hoje só 5 partidos conseguiram fazer 2 vereadores, né? Primeiro, como é que você avalia se buscar entendimento apesar que a Câmara, 10 foram reeleitos, mas entre os 10 reeleitos não existe um entendimento muito grande entre todos, né? E a Priscila Pita já passou por lá, já conhece um pouco, outros 10 são novatos, mas tem 16 partidos envolvidos, tem presidente de partido, tem muita gente aí que tem dono, o partido tem dono. Como é que você imagina que será possível o futuro prefeito que saiu da Casa Legislativa, eleito? Devemos lembrar que esse fenômeno ocorria desde 76, quando Alencar Barroso saiu da Câmara para a Prefeitura, ou seja, já tinha muito tempo que não se elegia um vereador. Como é que você imagina que vai ser, primeiro, a harmonia entre 16 partidos lá dentro? E como é que você imagina que o Johnny Michael vai se entender com essa turma toda, hein? Eu vejo, em relação ao legislativo, a população ela deu um recado muito claro para aqueles, né, que conseguiram a sua reeleição e para aqueles novatos que estão chegando, né? Aqueles que não tiveram uma linha, né, de atuar dentro das suas atribuições, que usaram aqueles caminhos tortuosos da vida pública, né, e eu estou falando com os que conseguiram a reeleição, aqueles que usaram muito a máquina pública para beneficiar o seu próprio umbigo, né, para continuar com uma projeção política, usando de meios, né, de cabos eleitorais, usando a estrutura do órgão público, não funcionou muito bem, porque se você pegar a votação desse grupo que se conseguiu a reeleição,
Tem vereadores ali que ele entrou, eu fiz até uma fala sobre isso, ele entrou no fio da navalha, ele entrou no limite, quase não conseguindo. E olha que usou muito a máquina pública, né? Extorquiu demais o atual prefeito, né? E não surtiu efeito. Então o recado está dado para essas pessoas, né, que eles têm que arregaçar as mangas e trabalhar em função da população. Ela não admite mais esse tipo de comportamento, né, porque talvez ela deu, digamos, uma última oportunidade para estes. E eles precisam entender o recado, né? Os novatos, eu tenho até conversado com alguns, falei, vocês podem marcar o nome de vocês na história de Nova Friburgo, é uma passagem relâmpago, só 4 anos, porque está muito claro que a população ela está acompanhando. Ela deu uma oportunidade, ela deu, digamos, uma procuração em branco para que vocês façam diferente daqueles que saíram aqui da Câmara. E o que ela quer? Ela quer trabalho. Ela quer que as pessoas produzam, né, para aquilo que nós nos comprometemos, porque é praticamente uma fala comum, nós quando vamos nas casas das pessoas, quando vamos no seu trabalho, nos comércios, nas praças, nas ruas, nós olhamos para essas pessoas, nós queremos representar você dentro do Legislativo, nós queremos ser o seu representante dos seus interesses, nós queremos trabalhar para a cidade, nós queremos combater aquilo que está errado, nós queremos refazer aquilo que não deu certo. Nós falamos isso para as pessoas, dificilmente o discurso é outro. E ela está dizendo, ó, ou vocês vão cumprir com isso que vocês trataram, ou de alguma forma na próxima eleição está fora, né? Isso é em relação ao Legislativo. Ao Executivo, né, ela está de forma muito clara que a população ela não tolera mais ser enganada. Nós estamos vindo numa sequência, né, onde os prefeitos não conseguem mais a sua reeleição. Era muito difícil um prefeito, né, com 4 anos, com toda a estrutura da prefeitura, com a máquina na mão, tudo a seu bel prazer, cargos, tudo livre, ele faz o que bem entender, o orçamento, tudo na sua mão, não conseguiu uma reeleição. E algumas eleições nós não estamos conseguindo mais reeleger o prefeito. Por que não conseguimos, Modesto? Porque realmente quem está sentado na cadeira número 1 não se atentou que a população está acompanhando. Ela quer, né, os seus pleitos, as suas demandas, né, no mínimo que seja atendida. Ela não quer mais discurso bonitinho, bem falado, aquele que faz o discurso, aquele que faz promessa, né, que são promessas que não vão ser cumpridas. Ela não aceita, ela cansou de ser iludida, ela cansou de ser enganada. Então está aí o recado para o Johnny Maico, né, de onde poucos esperavam que o Johnny Maico conseguiria ser prefeito, um mandato apenas de 4 anos, né, um nome não tão conhecido, sem experiência de executivo, mas ela optou entre todos os nomes experientes, com bagagem política, né, em várias esferas, ela optou pelo novo. Ela cansou daqueles do mesmo, aqueles que sempre repetem o mesmo discurso, que vou fazer isso, que vou mexer na saúde, que a educação é prioridade. Ela cansou disso, ela não aceita mais estrada do contorno, ela não aceita mais o Hospital do Câncer, ela não aceita negócio de UPA em Olaria e São Geraldo, ela não aceita mais ser iludida, né? Ela não aceita aeroporto como foi oferecido, ela não aceita posto de saúde 24 horas, porque ela sabe que não vai ser cumprido. Ela disse claramente, chega ali, honrem com aquilo que você tratou. O Johnny Maico tem essa possibilidade. Ele é mais um que pode marcar o seu nome na história, ele pode quebrar essa sequência de prefeitos que não conseguem a sua reeleição, fazer um trabalho muito bacana, né, e lá colher os frutos lá na frente de uma reeleição. Hoje ele tem o dever e a obrigação, e eu falei isso olhando nos olhos dele, de recuperar a autoestima do eleitor friburguense. Mais de 40 mil pessoas deixaram de votar ou anularam o seu voto. Não é só a responsabilidade da pandemia. Se você pegar o histórico da eleição passada, foi a mesma coisa. 49 mil pessoas não votaram
ou anular os seus votos. Então, cabe ao Johnny, né, que ouvir a população, não fazer como o atual prefeito, que se escondeu da população dentro de gabinete, né, que se afastou por completo, né, vir para a rua, ouvir a população, olho no olho, e traçar uma meta de gestão de prioridades. E a prioridade ele tem que ouvir a população. Não é na base da canetada isolada dentro de um gabinete, né, que você vai atender as prioridades e as necessidades da população. A população tem que estar envolvida. Os segmentos das representatividades da sociedade têm que participar. Aí é associação de moradores, é sindicato, né, empresas, né, todos aqueles, né, que faz a parte da nossa estrutura de cidade. Mas você acha que a Câmara vai entender se você falou que o recado está dado? Mas vamos pensar bem, ele elegeu, no partido dele, o republicano, só elegeu o Marcinho. Em tese, tem 20 vereadores que não têm compromisso formal com ele. Será que essa população vai entender? E eu até escrevi naquele jornal de conselheiro semana passada, que eu espero que seja uma relação harmônica e independente, sem o famoso tomar lá da cá, mas seja uma relação de diálogo, de troca de ideias, porque os dois são representantes. Portanto, é que você está aqui, por quê? Porque eu entendo que a Câmara Municipal tem corresponsabilidade e, digamos, meio a meio aí com o prefeito. Que se ela quiser trabalhar, ela ajuda muito o município. Se ela quiser não trabalhar ou atrapalhar, também ajuda muito. Mas, para mim, o pontapé tem que ser dado pelo prefeito. Ele que vai ter que dar o início a essa relação. Você acredita que o Johnny Maico, depois de 4 anos lá, está preparado para fazer digamos, essa harmonia? E será que ele vai conseguir? Até porque a gente sabe que dos 21, eu não posso falar de todos, né? 10, eu conheci a semana passada a mais votada, a Maiara. Por sinal, uma menina que mostrou para mim que tem uma personalidade muito forte, sabe o que quer e vai ser uma voz ativa na Câmara. Ela não vai ser nenhuma crítica a uma vereadora que saiu de lá, que vai sair de lá no dia 31, que passou lá 4 anos muda e calada. Ela não vai falar. Mas você acredita que o Johnny Maico vai conseguir essa... Porque ele precisa de ter um apoio para poder conseguir fazer os projetos passarem, né? O ideal seria que todo vereador votasse dentro do seu bom senso, mas você sabe que não é bem assim que funciona, né? No meu entendimento, pelo que está acontecendo hoje dentro da Câmara, ele vai encontrar muitas dificuldades. Primeiro ele vai ter as dificuldades sobre as armadilhas e arapuca que o atual governo está preparando para que ele tenha, digamos assim, uma péssima avaliação pela opinião pública, né? Estão preparando uma série de armadilhas e arapuca. Mas a gente vê que dentro da Câmara, né, estão montando alguns grupinhos, né, para justamente porque não concorda com o posicionamento, né, do Johnny Maico, que ele diz de maneira muito clara, e isso é para todos os vereadores: não vai haver toma lá da cá, não vai haver indicação de vereadores dentro do governo. Tanto é que até agora eu praticamente não sei quem é o secretariado que ele está montando. Quer dizer, ele está montando está tendo toda a liberdade de montar seu secretariado sem a nossa participação. E tem um determinado grupo que sempre viveu dessa forma, né? Ele sempre se manteve no poder através, né, do uso da estrutura da máquina pública, na sua maioria para contemplar, né, familiares, né, cabos eleitorais. Então, é uma loucura a quantidade de cabos eleitorais inseridos dentro do órgão público, inclusive em nomeações estratégicas, justamente para interferir, né, politicamente a favor de quem o indicou, e sempre fez isso, né, pegam pessoas que o ajudaram na campanha, né, e começam a inserir em vários setores da máquina pública, e para ele extrair o máximo que puder da máquina pública, né, para vir se perpetuando no poder. Vários, inclusive, que conseguiram a reeleição, né, eles montaram um grupinho dentro da Câmara, né, justamente porque aí a gente
vamos tentar assumir a presidência da Câmara, vamos tentar pegar ali as duas comissões mais importantes, que é a de Finanças e Orçamento e CCJ, isso fica nas nossas mãos e aí o governo não anda, o governo vai ficar aqui, ó, vai inviabilizar o governo. Porque se o presidente não faz os projetos tramitários do prefeito da maneira que tem que ser tramitada, chega nas comissões, trava numa, trava na outra, o governo não funciona, a população não é atendida, né, de maneira covarde, né, porque muitos vão pagar caro por isso, e aí logo vai haver uma reação de insatisfação da opinião pública contra o prefeito eleito, que mais uma vez vai frustrar quem votou, né, e a autoestima desse pessoal vai para baixo, né, aí na próxima eleição a tendência é ter mais gente insatisfeita e dizendo, não valeu a pena ter trocado, botamos um novo e um novo que não fez nada, né, porque a população, ela não quer explicação, ela não quer saber que a Câmara lá está botando pedras na governabilidade, está criando, digamos, dificuldade até para extrair facilidade. Ela não quer saber. Ela quer saber que lá na saúde está um horror, a saúde hoje não funciona, é o assunto do momento, falta tudo lá dentro da saúde. E aí vai entrar um novo prefeito que não vai mudar aquela situação, mas aí os projetos do prefeito não estão andando na Câmara, ela não quer saber disso, ela quer saber que ela entrou com alguém da sua família lá e tem que ter o atendimento. Ela não quer saber que as coisas não andam dentro da Câmara e a rua dela continua lá na escuridão e as ruas todas esburacadas. Ela não quer saber. Ela não quer saber que as coisas não andam dentro da Câmara e aí não consegue se construir creches, contratar mais funcionários para abrir a demanda, que são mais de 1.600 famílias esperando vaga em creche. Ela não quer saber disso. Ela quer a solução, até porque ela vem há alguns anos ouvindo explicação que o governo que saiu não fez, o outro que entrou só encontra dificuldade e aí também não consegue fazer. Não quer esse tipo de explicação. Ela quer que as coisas andem. Infelizmente, um determinado grupo ali dentro da Câmara, né, que eu digo que são as ervas daninhas, são os sanguessugas da coisa pública, né, que não entenderam o recado da população e aí quer que a coisa continue como era antes. Né? Vamos abocanhar secretarias imprescindíveis, né? Vamos abocanhar vários setores do governo e a gente coloca nossas pessoas como nós sempre fizemos. Sempre foi feito dessa forma, por que vai mudar agora? É desse jeito que a gente se mantém no poder, é desse jeito que a gente beneficia os amigos, familiares, que é que isso continue, Modesto. Eu sei. Agora, tem uma questão aí, e você está certo num ponto, né? A gente sabe que o Johnny Michael vai enfrentar séria dificuldade. Muitas. Não só a dificuldade da conjuntura, né? Nós estamos aí no meio de uma pandemia que causou graves problemas ao município. A arrecadação de impostos caiu, porque muitas empresas, a empresa mesmo que eu trabalho, teve que demitir metade dos trabalhadores, tem muita gente vivendo aí com dinheiro que vem de Brasília, mas esse dinheiro também tem prazo curto. Mas a verdade, você está certo, já há 2 prefeitos que não se consegue a reeleição. Mas o Johnny sabia dessa dificuldade toda. No momento que ele se candidatou, ele não pode usar argumento de que foi surpreendido porque ele não foi. Até porque ele estava na Câmara, ele fazia parte do grupo, do famoso G5, que é do qual você também fazia parte. Então, não tem novidade. E você está certo num ponto. Para quem está precisando, eu na minha rua, por exemplo, está na escuridão danada. Você acha que eu vou cobrar? Eu tenho um nível de conhecimento que me permite entender quando é que a Câmara se a Câmara está virando um empecilho. Mas se eu falar para minha esposa que está escuro, que ela de noite quer sair, é perigoso, porque a rua está toda escura, ela não vai querer saber. Exatamente. Então, esse é um custo da questão. Está na hora do intervalo? Vamos para rápido o intervalo. Isso... Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso.
Olá, hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o delivery da Du Confeitaria aqui no Cônico. Você pode mandar um WhatsApp para o número que está aí na tela e você vai cair no atendimento automático. Lá você vai ter opções que vão mostrar o nosso horário de atendimento e vai ter uma opção também, a opção número 1, que vai te redirecionar para a nossa página. Você não é obrigado a comprar nada, vai te jogar para a nossa página e lá você vai ver todos os itens que possam te interessar. Você vai jogando, adicionando ao carrinho, depois você verifica quanto ficaria a sua compra. Lá também você consegue ver qual é o frete, qual é o preço do motoboy para o local onde você mora. Tá vendo? Você pode experimentar os doces e os pães de fermentação natural dessa confeitaria diferenciada que nasceu aqui em Nova Friburgo. www.dufriburgo.com.br. Bem, estamos retornando, conversando hoje com o Zezinho do Caminhão sobre o futuro da Câmara. Zezinho, você já me disse, eu sei que foi assim que aconteceu. Você faz parte ainda do famoso G5, né? Que são os 5 vereadores que se notabilizaram durante o mandato do Renato Bravo, pelo menos boa parte dele, com aqueles vereadores que cobraram com muita veemência atitudes que ficaram provadas que o prefeito não tomou. Tanto é que um prefeito ter meros 3.500 votos num colégio eleitoral de 151.500 votos, eu acho que não precisa dizer mais nada, né? Verdade. Isso não é nem sair pela porta dos fundos, né? Desculpe-me, prefeito Renato Bravo, mas eu espero que você esteja na porta da frente quando o Johnny Michael assumir, que é um ato de civilidade, mas em termos políticos, sair não é nem pela porta dos fundos, é por debaixo da porta. Foi o epílogo de um governo que, lamentavelmente, não agradou praticamente a população de Nova Friburgo. Mas esse G5, ele agora se perdeu, porque um deles, de pedra, eu sei que isso aí é meio rebuscado, mas todo mundo está falando a mesma coisa, de pedra ele vai virar vidraça, e de certa forma já até virou, porque já tem gente, né, que só porque ele ganhou já critica, né, aquela famosa turma, né, eu sou contra, então já é contra. E vocês, agora, dos 5, um não foi reeleito, foi o professor Pierre, ficaram você, o Marcinho e o Wellington Moreira. Vocês disputaram a eleição de partidos diferentes. Eu fico me perguntando como agirá o Zezinho do Caminhão em relação ao prefeito Johnny Michael, sendo que vocês estiveram juntos nesses 4 anos até agora. Na verdade, Modesto, eu e Johnny Michael, nós sempre estivemos assim, muito juntos dentro da Câmara nas nossas ações. Há uma identidade muito grande, né, entre eu e ele. Inclusive, a gente se identifica muito, né, a gente tem assim, ideais, né, muito próximo, questão dos nossos valores, né, a gente está assim, em princípios, né, a gente pensa muito próximo. Então não há porquê, isso eu já tive conversando com o presidente do meu partido, não há porquê ele hoje está de outro lado no executivo e eu no legislativo, a gente não caminhar junto. Até porque primeiro a gente tem que pensar num primeiro momento, né, que a cidade precisa de união. A cidade precisa, né, que o governo dê certo. A pessoa, por questão partidária ou por antipatia, torcer para quem ganhou faça tudo de errado, é de uma estupidez, né, grandiosa. Né? É uma lástima quem pensa dessa forma. Porque quando ele pensa, né, torce para o pior acontecer, ele faz parte. Ele tem ali a sua família, né, ele tem seus amigos, tem seus vizinhos, né, tem as pessoas da convivência, né, e aí você vai torcer para que aconteça o pior. Então, por questões partidárias, né, porque o seu candidato não ganhou, então comigo não vai ter isso. Eu vou torcer muito que o governo Johnny Michael dê certo. Eu quero muito estar do lado, eu já conversei com o nosso presidente, né? Não terei nenhuma indicação dentro do governo. Eu estou há 8 anos sem nenhuma indicação dentro de governo nenhum. Nem do seu Rogério Cabral, nem muito menos do seu Renato Bravo. E eu não preciso de nenhuma indicação dentro do governo do Johnny Michael
para eu tocar minha vida pública. Eu não preciso, né? O que eu preciso é condições de trabalho. Eu só preciso de trabalhar, eu só preciso gerar o benefício para aquelas pessoas que me procuram, que precisam, né? E dentro da maior parte da minha atuação, atuar para a coletividade. Questões pontuais a gente não consegue fugir, porque às vezes são situações onde a pessoa é frágil demais, pessoa que não consegue caminhar com as próprias pernas, e ela entende que a luz do final do túnel, a salvação dela, né, a condições de achar o caminho, iluminar o caminho, é um de nós. E muitas das vezes eu sou procurado por essas pessoas e eu não digo não. Não, eu vou, se aquela pessoa precisa do meu ombro, que eu estenda a minha mão, que a minha mão agarre a dela, vou fazer sem nenhum constrangimento. Né? Mas eu sei do meu compromisso com a coletividade, com a cidade, e aí eu torço muito para o governo do Johnny Maico dê certo. Já tive várias conversas com ele e eu disse claramente, Johnny, você vai contar com o meu apoio. Para eu estar te apoiando, é só você iniciar, né, começar a pôr em prática tudo aquilo que nós combatemos, tudo aquilo que nós identificamos que é ruim, que gerou prejuízo, que gerou sofrimento, né, que é nocivo para a nossa cidade. Nós seremos a solução de tudo de imediato? Claro que não. Isso não tem coisas que dá para acontecer logo de pronto, outras, né, a médio e longo prazo. Mas tem que ter o início, tem que ter a coragem de dizer que nós apontamos que estava errado, por que agora que estamos juntos, de mãos dadas, ele na função dele, eu na minha, a gente não vai iniciar? Tem que iniciar, mesmo que contrarie algum segmento da sociedade, principalmente financeiro. O financeiro é o que traz mais reação, onde a pessoa acaba ficando exposta, né? Passa, inclusive, por várias situações até difíceis, mas tem que iniciar. Esse apoio está condicionado ao Zezinho do caminhão não seguir com as suas atribuições e funções? De jeito nenhum. Eu disse claramente, você vai ter um aliado, não vai ter uma pessoa submissa, não terá uma pessoa de joelho para você diante das suas vontades. As suas vontades, elas têm que ter, digamos, um interesse público. As suas vontades têm que ser para atender a cidade e a população. Vindo nessa linha, o Zezinho do caminhão está juntinho, de mãos dadas, né, mas atrelada a esse apoio, de mãos dadas, a minhas atribuições. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer como vereador, como parlamentar para qual eu fui eleito. Eu não abro mão das minhas fiscalizações. Porque eu estou apoiando o governo, eu vi alguma coisa errada ali, não toma medida nenhuma, não busca solução. Pelo contrário, vai encobrir, como muitos parlamentares, inclusive que conseguiram a eleição, fizeram com o senhor Renato Bravo. De jeito nenhum. De jeito, e eu quero, as pessoas que estão me ouvindo, que estão me vendo, se verem o contrário, falar, o vereador Zezinho é um mentiroso, porque ele falou que iria tomar as medidas e hoje eu estou vendo ele encobrindo o erro. Pode botar, inclusive, tirar minha foto, colocar nas redes sociais, porque não vai haver isso. Né? Primeiro eu vou fazer como eu fiz, inclusive, no governo do Renato Bravo. Eu não expus ele o tempo todo. Muitas das vezes eu batia na secretaria. Muitas vezes eu via coisa errada. Secretário, isso aqui está errado. Vai tomar providência? Vamos sim. Não tomava, aí eu tomava as medidas. Né? Então, não terá um vereador, né, sem o seu mandato pleno. Não terá um vereador de joelho para o governo porque está querendo que a cidade dê certo, que o governo dê certo. Isso aí eu não esperava nada diferente de você. Isso aí alguém me perguntou assim, de Modéstia agora, e aquele pessoal do G5? Eu falei assim, olha, eu conheço, claro, os três, mas o que eu tenho mais contato é com você mesmo. Eu, de vez em quando, encontro na rua, a gente bate papo. Eu falei, o Zezinho, eu boto a mão e eu sei que eu não vou me queimar. Nada contra o Wellington Moreira e o Marcinho, mas eu conheço menos eles. Você, porque a gente se encontra mais, conversa mais, eu conheço mais você. Nós temos só mais 4 minutos para falar de um assunto rápido, mas importante. A decisão que vocês terão que tomar no dia 4 de janeiro próximo. Por sinal, vocês foram muito felizes tirando a eleição da mesa diretora do dia da posse, porque há 4 anos atrás foi um vexame. E dia da posse é um dia festivo.
Não é para dar vexame e você sabe, você se lembra. Entendo. Foi por isso que vocês mudaram, né? Foi vergonhoso. Aquilo foi uma vergonha, um troço feio de se ver. Mas tem 4 minutos para falar. O que você espera dessa eleição da mesa diretora? Você tem alguma pretensão? Como é que você imagina que vai ser? Eu cheguei a ter a pretensão, né? Eu fui estimulado por várias pessoas a colocar o nome. Eu me sinto preparado, já tenho bagagem, experiência do Legislativo. Né? Participei da montagem da lei orgânica, do regimento interno, junto com o professor Pierre, então eu me sinto até preparado. Mas, quando eu pensei em colocar meu nome, o vereador Marcinho também havia colocado seu nome, inclusive primeiro do que eu. Eu não vou ficar medindo força com o vereador, até porque isso enfraqueceria, né, a possibilidade até dele conseguir uma eleição e eu também de conseguir a minha. Então, o que eu fiz? Pensando no bem comum, na coisa do bom funcionamento, eu retirei a possibilidade de eu me candidatar e estou apoiando o vereador Marcinho, né, torcendo, né, que ele consiga a sua eleição, porque é uma pessoa, né, que eu convivo nesses 4 anos, já mostrou, né, que tem postura, né, que tem uma linha que eu defendo da moralidade, né, da dedicação pelo mandato, da transparência da Câmara. Precisa tomar uma série de medidas, porque a Câmara não é muito diferente da Prefeitura em questões de nomeações. É uma vergonha o que a gente tem dentro da Câmara de Vereadores. Isso que você está falando é importante. E uma coisa que eu espero que o futuro presidente faça é melhorar a transparência na informação. Se você entrar lá para descobrir o salário dos funcionários, é uma dificuldade, é tanta coluna e você vai encontrar informação lá no cantinho. A maior parte não sabe. Porque o camarada tem um salário básico, mas ganha um monte de penduricalho. Isso Sim. Eu espero mais transparência na Câmara. Não, tem que ter transparência, tem que mostrar como é o uso do carro. O carro é outra coisa, uma caixa preta, o carro tem que ser oficial da Câmara. Eu acho absurdo o carro não ser adesivado. Então tem uma série de medidas. O mesmo enxugamento que o prefeito quer fazer na prefeitura, esse enxugamento tem que passar dentro da Câmara. Né? O que tem dentro da Câmara hoje é vergonhoso. Eu me sinto mal de ver certas situações que está tudo por debaixo dos panos. Tá? Pode ser que o presidente fique chateado com essa minha fala, mas é só ir lá na internet, no site da Câmara, que você não tem as informações que eu tenho aqui, porque eu convivo isso aí dia a eu tô dia. falando. Isso é feio. Isso é feio. É uma das 2 coisas que me aborrece muito. Existe no Brasil uma chamada Lei da Transparência, e tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal finge que passa informações para o público. Eu, que sou uma pessoa que estou habituado demais a lidar com isso, tenho muita dificuldade. Fico imaginando aquele cidadão que não tem as ferramentas que eu tenho de conhecimento. Então, eu espero tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal que melhore muito, dê transparência. Isso é fundamental. Mas você já diz, você sabe que já existe, pelo menos as esquinas fofoqueiras, fala em outros nomes que pretendem chegar à presidência, né? Provavelmente sim. É por isso que eu falei que montaram grupinhos dentro da Câmara justamente, né, para assumirem o comando, né, do Legislativo, né, e criar, digamos ali, a dificuldade para o Executivo. Tá? Tem grupinhos dentro da Câmara, inclusive vereadores novos que estão chegando. É isso que eu ia te falar. Abram seus olhos, porque vocês estão sendo comportados, né, estão sendo recrutados, né, para certos grupos. Vocês abrem o olho de vocês, né, porque a população ela diz muito claro ali em quem que ela confia dentro da Câmara. A verdade é que o número de vereadores reeleitos, se somassem todos para um lado só, não seria suficiente. Sim, são 10 votos só. Precisa ter pelo menos mais um voto para ganhar. Então, esses vereadores novos terão uma função fundamental na eleição. Tá? Vamos ver o que vocês vão arranjar. E, Modé, só para completar, essa questão que eu falei, da questão lá dos cargos da Câmara, isso não é de hoje, não. Isso já vem de vários mandatos. Eu acredito que isso... isso se arrasta há muitos anos. Eu acredito que agora talvez esteja até apareça menos, porque de qualquer jeito as pessoas estão cobrando mais informação. Eu vou entrar com uma série de projetos sobre isso. Sério, muitos. Legal. Zezinho, a gente está terminando já o programa. Quero agradecer ao Johnny. Obrigado, Johnny, mais uma vez. Marconinho, Júnior, toma lá uma cervejinha por mim. Hoje não é dia meu tomar cervejinha, não, que agora a minha cervejinha, eu falei com a médica, ó, não vai me tirar no final de semana que eu não paro, não. Gosto de tomar minha cervejinha.
ao David aqui com a gente. Zezinho, obrigado. Parabenizo você pela sua reeleição e parabenizo a cidade, porque foi sábio em mantê-lo lá na Câmara Municipal. Você merece, eu não tenho nenhum... Eu sempre falo aqui, eu sou uma pessoa, sou sincero no que digo. E eu fiquei muito feliz em ver o seu nome entre os eleitos, sim. Friburgo ganha com isso. Modesto, muito obrigado por eu ter essa oportunidade de participar desse honroso programa. Venho mais uma vez reiterar o meu compromisso com a cidade, com a população, né, de ter muita responsabilidade, de ter uma dedicação intensa, né, e pode ter certeza que eu exercerei minha função como eu tenho feito até aqui, mantendo a minha linha, mantendo a minha coerência, mantendo meus princípios, meus valores. Isso não serão mudados. Se for mudado, é para acrescentar, para melhorar, para trás de forma alguma. Tá? E vocês contem muito comigo. Mais uma vez, Modesto, muito obrigado por eu ter esse privilégio de participar desse honroso programa. Não, o privilégio foi meu de entrevistá-lo. Eu vou deixar um pensamento, como de hábito, esse é de Paul Claudot. Paul Claudot foi um diplomata, dramaturgo e poeta francês que viveu entre os séculos XIX e XX. E esse é em homenagem a você. O dever está sempre acima de tudo. O dever está sempre acima de tudo. É isso que a gente vê você fazendo esses 2 mandatos. O dever está acima de todos os interesses. E é isso que eu tenho certeza que você continuará atuando dessa forma. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.